Eu gosto sempre de pensar assim, uma pessoa que está em casa, né, um casal, ou quem está assistindo em casa e do modo prático vivenciando situações em que está pensando no divórcio. Então a pessoa está assim, pô, eu sei de resgate, eu compreendo que existe esse compromisso que eu firmei aqui nessa encarnação, né, seja num ponto de vista espiritual quanto social, e a pessoa está pensando no divórcio. Existe um limite, cada um vai entender que conselho, consolo dá para passar. Eu acredito que se a gente insistir no orgulho, eu vou querer implantar a minha ideia como melhor e você vai querer implantar a sua ideia como sendo melhor. Você não vai aceitar a minha e nem eu vou aceitar a sua, porque fechei e você fechou naquilo que acha que é o suprassumo. Pode até ser a melhor ideia, porém, ela não é a única possibilidade. Então, do mesmo jeito que você vai me ouvir, eu também tenho por obrigação de te ouvir. Se houver uma sinceridade e uma honestidade com relação a isso, é claro que se eu tenho uma situação e se tiver filhos piora mais ainda, eu vou tentar buscar um outro caminho. Isso sempre vai ter que ser tentado. Em mudar o jeito de ser. Eu não vou me anular por isso, mas não acabei de dizer que a gente evolui a cada segundo, nós não somos a mesma pessoa a cada segundo, então se a minha companheira ou meu companheiro evoluiu, eu também evoluí. Então eu tenho por obrigação de enxergar muito mais além do que eu estou enxergando agora. Agora, se eu continuar sendo egoísta, eu vou querer impor, vou querer implantar, vou querer que seja do meu jeito, e às vezes chega a um determinado ponto que o limite é a gota d'água no copo cheio. Então, acredito que sempre o diálogo, não o monólogo, né? É importante que haja qualquer família, entre irmãos, entre pai e mãe, entre pai e filho, mãe e filho, pai e filha, existe sempre o Édipo. Então é importante que a gente tenha essa consciência de que a melhor coisa é tentar. Por não sermos iguais, fazer diferente do que foi feito, porque por mais que a gente ache que foi muito bom, ele pode ser melhor, ou pode ser diferente da visão do ponto de vista do outro, porque de uma forma egoísta eu só enxergo o meu ponto de vista como sendo melhor. E aí perco a oportunidade de ver que o ponto de vista do outro talvez seja mais completo do que o meu. Né? Então, mas você pensou, por que eu não pensei nisso? Pois é. Ele teve uma outra oportunidade, com outras amizades, com outra visão, num outro trabalho, enfim, algo que faz com que eu acrescente alguma coisa para você. E vice-versa, você também está dizendo, puxa, que legal que você fez, hein? Muito interessante. Isso pode contribuir para que a família possa, aos poucos, reestruturar e ser o exemplificador para os filhos. Porque é muito fácil, né? Você vai para um lado e eu vou para o outro, e o filho fica no joguete indo para um lado e para o outro. Se eu não tiver filhos, talvez seja um pouco mais fácil, mas não deixou de ter o compromisso. Você não ficou com a sua alma lavada. Você continua tendo a sua consciência, não digo pesada, mas que com relação àquilo que você poderia ter feito e não fez. Aquilo que o outro poderia ter me ajudado e não ajudou. Mas eu também não ajudei em tal determinadas coisas. Então, já aconteceu várias vezes de as pessoas se separarem e ver que foi um equívoco, foi engano, foi precipitado, foi algo que foi não muito saudável para aqueles dois e acabam se retomando. Mas nessa retomada, eu acredito que tem que ser uma reconquista. Vai começar a namorar para poder conhecer que tempo nesse período que eu vivi e não vi. Né? Vivi junto, mas não vi que você cresceu, que você evoluiu, que você aprendeu. E você não viu que eu também mudei, que eu tenho outras coisas. Né? Então, acho que isso é importante, que haja realmente diálogo e ver as pessoas como são. Não existe só pessoa ruim ou só boa. Né? Existem uns altos e baixos, como a gente diz na curva de Gauss. E quando eu me afasto mais dessa linha mediana, aí complica. Eu preciso buscar ajuda. Mas eu estou próximo, tanto positivo quanto negativo do Gauss. Poxa, é crescimento, é aprendizado com acertos e erros. Não existe só pessoa que acerta, pessoa só que erra. Não existe só ruim e bonzinho, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar
Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.